Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, Senai e IEL. Olá, ouvintes do Conexão Indústria. Eu sou Ana Rosa Fagundes e a gente está começando mais um episódio do nosso podcast, tendo a honra de receber hoje o renomado economista, ex-presidente do BRICS, Marcos Troirro. Ele que veio a Cuiabá, Mato Grosso, para participar da primeira Conferência Internacional da Agroindústria Sustentável, evento realizado pelo Sistema Fiente e Sistema Famato. E a gente aproveita a oportunidade para levar um pouco das informações e conteúdo para um público mais amplo por meio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, senhor Marcos. Não é a primeira vez em Mato Grosso, o senhor já veio algumas vezes aqui nessa terra de oportunidades. Já tem um carinho especial pelo nosso estado? Tenho um carinho muito especial por Mato Grosso. É uma alegria vir aqui, vir a Cuiabá, vir a Rondonópolis. Eu acho que essa é uma terra dourada, com uma grande possibilidade, né, de se tornar cada vez mais a mola propulsora de um crescimento brasileiro que é sustentável e cada vez mais vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque a prosperidade gerada a partir da produção de alimentos, de energia, dessa transição para a economia verde, são características fortes do estado de Mato Grosso e também da sua indústria. É bem Mato Grosso. O senhor sempre menciona em suas palestras que o mundo vai ter mais 2 bilhões de pessoas em 25 anos. E que com isso a gente vai ter uma demanda aí por energia e alimentos. Como que o Brasil, especialmente Mato Grosso, pode se posicionar como líder, né, nessa nova configuração global? Ana, esse é um paradoxo muito interessante, né, porque hoje no mundo existem 193 países. Se você for à ONU em Nova York, você vai ver ali perfiladas 193 bandeirinhas. E na grande maioria dos países, por exemplo, no Brasil, na Argentina, no México, no Canadá, nos países europeus, haverá um decréscimo populacional nesses próximos 25 anos. A população vai diminuir. Agora, é curioso que em 9 países, né, ao contrário da grande tendência, haverá um aumento populacional tão robusto que, no final das contas, dá um acréscimo líquido na população global de 2 bilhões de pessoas em 25 anos. Isso quer dizer o seguinte: hoje, no planeta Terra, existem 8 bilhões. Se nós viajarmos na máquina do tempo, formos para 2049, serão 10 bilhões de pessoas. Ora, e quais países são esses que observarão uma expansão populacional tão dramática? A Índia, né, que recentemente ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, hoje ela tem 1,5 bilhão de pessoas. O Paquistão, seu vizinho, né, já com mais de 250 milhões de habitantes. A Indonésia, que tem 280 milhões de habitantes, então haverá esse foco de crescimento populacional na Ásia. Muito provavelmente nós teremos um crescimento populacional nos Estados Unidos, resultante também de imigração. E os outros 5 países são da África subsaariana, aquela África que fica embaixo do deserto do Saara. Nigéria, Etiópia, Uganda, Tanzânia e o Congo. O que isso significa? Já é uma pressão gigantesca por bens em que o Brasil, né, por produtos em que o Brasil tem vantagens comparativas. É o caso das energias renováveis, é o caso do agronegócio, é o caso da transição para a economia verde. Agora, o que me parece particularmente interessante é que quando você cruza a tendência do aumento populacional nesses países com a outra tendência de países emergentes, né, e aí eu acrescento outros, onde ainda assim você vai ter decréscimo populacional, como é o caso da China, como é o caso do Vietnã, eles serão responsáveis por fatias cada vez maiores da expansão econômica global. Então, quando você tem, mais uma vez, esses dois fatores convergindo, aumento populacional com grande crescimento econômico, a partir de um nível de renda per capita muito baixo, veja o caso da Índia, por exemplo. A renda per capita na Índia é $2.500, é uma renda per capita baixa. Quando você cresce 7% ao ano economicamente, todo ano, durante 10 anos, a sua renda dobra. Então, o que as pessoas fazem com essa renda incremental? Elas comem mais. Há uma expansão muito vigorosa, né, do consumo de calorias. As pessoas também comem melhor.
do consumo de nutrientes. As pessoas se movimentam mais, é necessário mais infraestrutura energética, mais infraestrutura logística, mais infraestrutura de mobilidade urbana. E aí vem uma grande oportunidade para a gente. Me parece que sim. É uma janela, é interessante, né? É como se fosse uma janela que se abre no tempo, ela não ficará aberta para sempre, mas é uma janela que se abre no tempo e que pode fazer com que o Brasil, e particularmente o estado de Mato Grosso, gere tantos recursos, e esses excedentes podem ser utilizados na agregação de valor. Por isso que é tão importante o tema da agroindustrialização. Uma coisa que o senhor comenta e ressalta é que a gente tem que separar as vantagens comparativas, né, com as vantagens competitivas. Hoje a gente tem, se for comparar Mato Grosso, Brasil com o resto do mundo, a gente tem água, a gente tem terra, a gente tem solo fértil, mas como transformar isso em vantagens competitivas de fato é o grande desafio. Me parece que sim. Quer dizer, uma das maneiras... Tem vários conceitos, né, sobre o que sejam vantagens comparativas ou competitivas, mas a maneira pela qual eu entendo é que as vantagens comparativas elas são muito auxiliadas por características naturais, né? O clima, a temperatura, o solo, né? A incidência de luz solar. Quer dizer, essas são as vantagens comparativas, por exemplo, que fazem a abundância de recursos hídricos. Essas são as vantagens comparativas que colocam o Brasil como um protagonista no mundo da produção de alimentos, da produção de energia renovável. O que eu acho interessante é utilizar esses momentos em que há o crescimento populacional em outros países e que há um aumento da demanda para acumular os recursos necessários que serão o investimento para que a gente possa criar vantagens competitivas na bioeconomia, na biotecnologia, na tecnologia remota, que vai poder, por exemplo, maximizar a utilização de máquinas e equipamentos para a produção agrícola, para o cálculo de safras, utilizando satélites, ou seja, a vantagem comparativa e seu excedente funciona como um trampolim, né, para o mundo das vantagens competitivas. É isso que a gente viu em várias economias do mundo, né, de modo que eu vejo que não existe nenhuma incompatibilidade, Ana, entre você ser um gigante da produção, por exemplo, de alimentos ou de energia e ser também um gigante da agregação de valor. E o exemplo maior disso é a própria economia americana, né? Os Estados Unidos são um dos maiores produtores agrícolas do mundo e são também um dos países que mais depositam patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, essa me parece uma missão que nós temos de cumprir, e o papel, né, das instituições, como o caso da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, é central. A federação tem buscado ser protagonista nesse debate. No mês passado, o Sistema Fiente, o Sistema Famato, inclusive estiveram nos Estados Unidos, no estado de Illinois, justamente para conhecer, para ver de perto esses fatores. É um gigante em produção agrícola, mas que ao mesmo tempo industrializa, agrega valor à sua produção. Foi uma missão bem produtiva e o sistema tem buscado isso. Juntos pela indústria! Na sua visão, quais são os setores da agroindústria que tem assim, o maior potencial para liderar essa reindustrialização no Brasil? O mundo vai ter que se alimentar mais, né? Nós vamos ver crescer de uma maneira muito vistosa a demanda por proteína animal. O Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Nós aqui temos vantagens espetaculares. E essa é uma área onde se pode agregar muito valor, Ana, com cortes, com marketing, né, com pesquisa e desenvolvimento. Nós temos um caminho muito grande de utilização de biotecnologia nessa área. Me parece que a produção de proteína animal, carnes, nós somos um gigante na produção de frangos, né? Cada vez mais nós podemos agregar valor também, marcas com saborização, com embalagem, não é, com denominação de origem controlada. Eu acho que existe ainda um caminho muito grande para a soja, né? Porque mesmo se você pensar num grande comprador do mundo como a China, a China ainda é um país que tem uma renda per capita de 11, 12 mil dólares. Então, o teto da alimentação está muito distante de ser alcançado, o que me parece vai levar ainda a uma demanda significativa pela soja, sobretudo se você levar em consideração que parece que tem no mundo uma espécie de guerra fria entre o Ocidente e a China, ou mesmo entre os Estados Unidos e a China, né? E nós percebemos que quando a China tem de retaliar exportações americanas, por vezes ela escolhe setores como o setor da soja,
E aí o Brasil entra como uma espécie de substituto natural no fornecimento desse produto para os chineses. Eu tenho visto bastante, muito impressionado com a produção de algodão, né, no Brasil. O Brasil aí disputando cabeça a cabeça, né, a liderança não apenas na exportação, mas também na produção. Mais de 80% do algodão do Brasil é produzido aqui em Mato Grosso. Claro. É interessante, né, porque no passado a gente falava a industrialização por substituição de importações, aquilo que traz valor. Eu acho que isso pode até fazer sentido num determinado momento histórico, mas às vezes você tem tanta tecnologia embutida num produto do agro, né, num grão de soja, por exemplo, porque ali você tem tecnologia, por exemplo, de predição meteorológica, você tem tecnologia de utilização inteligente da água, que você agrega mais valor mesmo num grão de um determinado produto. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que reinventar também o conceito de industrialização, né? Para mim, neoindustrialização, que é um termo que se comenta muito, é o novo nome da produtividade. E nesse aspecto também o capital humano vai desempenhar um papel importante. Nesse cenário que a gente falou até sobre uma guerra fria aí entre algumas nações, e posicionando o Brasil neste contexto, quem são as nações concorrentes do Brasil nesse cenário em que será demandado por mais energia e mais alimento? A gente pode se tornar um protagonista, mas quem está aí no páreo com a gente? Veja, Ana, há um estudo recente, né, de um dos principais bancos de investimento do mundo, que é o banco Goldman Sachs, em que se evidencia se a gente não chamar de guerra fria, a gente podia chamar de paz quente, né? Uma paz quente, uma mega competição, uma mega concorrência entre um polo que está mais centrado no Sudeste Asiático, e mais especificamente na China, e um outro polo mais ocidental. E aí esse estudo identifica alguns países que eles chamam de países geopoliticamente pendulares, né? Ou seja, são países que por vezes podem, como é o caso do Brasil, ter na China um grande mercado destino, porque a China acaba absorvendo 33% das nossas exportações. Agora, por outro lado, entende que países como os países europeus, ou os países do Oriente Médio, ou mesmo os Estados Unidos, são grandes fontes, não apenas de comércio, mas também de investimento. O Brasil precisa muito de investimento estrangeiro direto, particularmente para o setor infraestrutural. Então, o Brasil é um desses países que são geopoliticamente habilitados, né, a extrair vantagens desse novo cenário. O México é um outro país, né? Quer dizer, uma parte importante, né, daquilo que hoje está se chamando de nearshoring, né, que é você trazer de volta elos das cadeias produtivas para mais perto do seu mercado destino. Tem gerado vantagens para o México. A Índia, sem dúvida alguma, é uma grande beneficiária, né? Esses dias eu estava falando com um grande economista indiano e ele me dizia que a Índia ultrapassou a China como a maior produtora mundial de brinquedos, né? Ele estava me dizendo que hoje praticamente 20%, né, daquilo que vai num iPhone, né, talvez o principal smartphone do mundo, é feito já em território indiano. Ou seja, como algumas das indústrias ficaram muito sensibilizadas, impactadas negativamente com aquilo que aconteceu durante a Covid-19, né, com os lockdowns severos na China, passou-se a pensar uma política industrial que tem recebido o nome de China mais um, ou seja, você ainda concentra uma parte importante da sua produção na China, só que você não pode ficar tão dependente da China. Então você deixa na China e mais um país. E agora também tem gente achando que isso também gera insegurança. Então você precisa de China mais N. Então esses N são potencialmente o Brasil, o México. Tem muita gente falando da Arábia Saudita, né, que, entre outras razões, também tem uma capacidade de geração de valor nesse mundo de neoindustrialização por conta dos altos preços do petróleo, né? Então, quer dizer, nós não estamos apostando corrida contra nós mesmos. Tem mais gente na pista. Mas, diante de todo o seu conhecimento, estudos, né, sobre esse redesenho global, quais seriam as suas previsões para o futuro da agroindústria brasileira, assim, nos próximos 20, 30 anos, considerando essas tendências e essas mudanças econômicas que a gente tem previstas? Tem várias coisas que vão acontecer, né? Eu acho que cada vez mais, Ana, a Ásia vai representar um destino importante para a produção da agroindústria do Brasil, né? Hoje, de cada $2 que o Brasil vende, um vai para a Ásia, né? É na Ásia que você tem o grande crescimento populacional, é na Ásia que você tem hoje o epicentro do crescimento econômico mundial, é com a Ásia que nós temos grandes vantagens comparativas.
que podem nos oferecer, como nós conversamos anteriormente, os elementos necessários, os excedentes necessários para criar vantagens competitivas. Então eu acho que essa demanda asiática vai ser muito moldadora, né, muito definidora da agroindústria do Brasil e particularmente de Mato Grosso. Eu acho que sem dúvida alguma o tema da inteligência artificial, né? Eu gosto muito de uma reflexão da Ginni Rometty, que foi presidente da IBM, e ela prefere chamar IA de inteligência aumentada. Não, falou pouco, mas falou bonito. Aliás, não tenho nada contra a palavra artificial, né? Artificial significa o trabalho da arte, do engenho. Eu acho muito bacana. Agora, eu acho que o termo mais correto é inteligência aumentada. Ou seja, quando você vai tomar uma decisão, você tem mais itens, né, disponíveis, né, para sua tomada de decisão final do que num cenário anterior. Agora, é claro, isso vai demandar treinamento também. Uma coisa é você treinar um jovem de 18, 20, 21 anos para um mundo com inteligência aumentada ou sem inteligência aumentada. O jogo é outro, né? Mudou a modalidade esportiva. Então, mais uma vez, as grandes entidades empresariais, elas também terão de se tornar núcleos de recapacitação, de reabilitação. Tem gente que está utilizando agora a expressão que está muito na moda, que é upskilling. Não apenas você recapacita, mas você capacita para cima, né? Ou seja, você prepara as pessoas para desempenhar uma função nesse mundo. Eu acho que isso vai, obviamente, depender, vai impactar muito a agroindústria brasileira. Agora, tem também o lado negativo, né? Como eu mencionei para você, nós não estamos apostando corrida com nós próprios, né? Por exemplo, nesse redesenho das redes globais de valor, o que as empresas estão levando muito em consideração é quanto elas vão ter que pagar de impostos, né? Então, por exemplo, se você tem a sua atividade produtiva hoje localizada na China e você quer depender menos da China, você quer levar para um outro país, você vai levar para a Índia, onde a carga tributária como percentual do PIB é 20%, para o México, onde a carga tributária com percentual do PIB é 19%, ou para o Brasil, onde a carga tributária com percentual do PIB é 33%. Então é como se nós vamos apostar a corrida, nós estamos levando um peso, que o Brasil tem que ficar mais leve. O Brasil tem que ficar mais ágil, e para ficar mais ágil ele precisa ficar mais leve. Apesar desses gargalos aí, desses desafios que um empresário, um investidor tem, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos produtores, para os industriais, para os possíveis investidores, como eles podem se preparar, né, para enfrentar desafios, mas também aproveitar oportunidades que a gente tem no Brasil. Eu acho que esses próximos 5 anos, né, 5 anos, até 2030, Ana, serão os anos mais importantes dos próximos 50 anos. Sabe quando às vezes você vai disputar uma maratona, tem gente que você diz que você precisa economizar um pouco de energia para poder chegar no final, né? Então, a minha impressão é que o resultado da maratona vai ser o que acontecer nesses próximos 5 anos. Porque essa janela para o Brasil, para Mato Grosso, vai estar muito escancarada, né? E eu acho que o sucesso vai vir de uma espécie de convergência entre espírito empreendedor, capacitação de recursos humanos, acesso a investimento do tipo, seja do tipo anjo, né, para companhias que estão começando, ou de capitais baratos de longo prazo. Vai ser muito importante também ter uma cultura pró-negócios, uma atitude pró-negócios, que é muito presente na iniciativa privada, mas não no Estado, no governo, né? Então, eu acho que é uma convergência dessas coisas todas que vai fazer o Brasil virar o jogo e sair aí como uma das nações mais dinâmicas do século XXI. Muito bom, Marcos. Insights valiosos. Tenho certeza que nosso público vai adorar esse episódio do podcast Conexão Indústria. A gente agradece a sua presença aqui. Volte mais vezes a Mato Grosso, porque as suas palestras, as suas contribuições são sempre muito valiosas e acho que nossos empresários aproveitam muito. Obrigado, Ana. Vai ser uma alegria voltar sempre. Até o próximo episódio.